Entendendo o que é santidade para começar, precisamos compreender o que realmente significa santidade. Muitas pessoas pensam que santidade é perfeição absoluta e logo desistem, porque percebem que falham. Mas santidade não é ausência total de erros. Santidade é separação para Deus. É viver de modo diferente. É ter o coração voltado para agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, o segredo está na mente transformada. O mundo quer moldar você, quer empurrar padrões de comportamento, ideologias e costumes que afastam de Deus. Mas quando renovamos a mente pela palavra, conseguimos discernir a vontade do Senhor e permanecemos firmes. Santidade é justamente isso. Escolher viver para Deus, mesmo quando o mundo inteiro anda em outra direção. 2. A luta entre a carne e o espírito. Uma das maiores dificuldades de viver em santidade hoje é a guerra interior que enfrentamos. A Bíblia diz, em Gálatas 5:17, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, todos nós enfrentamos uma batalha constante. A carne quer nos levar para o pecado, mas o Espírito Santo nos chama para a santidade. No mundo atual, essa luta parece ainda mais intensa, porque estamos constantemente expostos a tentações, redes sociais, entretenimento vazio, pornografia, vícios, materialismo, orgulho, comparações, inveja. A lista é enorme. Mas lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo foi enviado justamente para nos fortalecer, para nos ajudar a vencer o pecado e para nos guiar em toda a verdade. Quem tenta viver em santidade apenas pela força própria, logo se cansa. Mas quem se apoia no Espírito Santo, encontra poder para dizer não ao pecado e sim a Deus. 3. O perigo da santidade. Aparente. Outro ponto que precisamos tratar é o risco de viver uma santidade apenas de aparência. Muitos hoje se preocupam mais em parecer santos do que em ser santos de fato. Isso é perigoso, porque cria uma fé superficial e hipócrita. Jesus advertiu os fariseus sobre isso em Mateus 23:27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de todo tipo de imundície. Santidade não é roupa, não é máscara, não é religiosidade externa menos. É transformação de dentro para fora. É viver em sinceridade diante de Deus, reconhecendo as próprias fraquezas e buscando ser purificado pelo sangue de Cristo todos os dias. No mundo atual, onde as aparências são tão valorizadas, precisamos tomar cuidado para não cair na armadilha de viver uma santidade de fachada, apenas para impressionar os outros. A verdadeira santidade é vivida no secreto, quando ninguém está vendo, e é nesse lugar que Deus nos molda. 4. O papel da Palavra de Deus na santidade. Se quisermos viver em santidade, precisamos nos encher da Palavra de Deus diariamente. O salmista declarou em Salmo 9:11: Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Perceba que a palavra é como uma vacina contra o pecado. Quando enchemos nossa mente com as Escrituras, fortalecemos nosso espírito contra as tentações. O problema é que hoje muitos cristãos estão mais cheios das vozes do mundo do que da voz de Deus. Vivem horas e horas nas redes sociais, mas não conseguem separar 15 minutos para meditar na Bíblia. Estão sempre atualizados com as notícias, mas desatualizados da vontade do Senhor. Estão mais preocupados em seguir tendências do que em seguir a Cristo. Se quisermos realmente viver em santidade, precisamos inverter essa lógica.
Menos mundo, mais palavra. Menos distrações, mais comum. Menos superficialidade, mais profundidade em Deus. 5. Santidade não é isolamento. É influência, talvez você pense. Mas como viver em santidade se o mundo está cada vez pior? A resposta é clara. Não se isolando, mas sendo luz. Jesus disse em Mateus 5, 14-16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca menos amor no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Viver em santidade no mundo atual significa não se conformar, mas também não se esconder. É assumir a posição de filho de Deus e ser exemplo, mesmo em meio a ambientes corrompidos. É viver de tal forma que as pessoas percebam algo diferente em você, não por orgulho, mas porque Cristo habita em você. Como viver em santidade no mundo atual? Práticas diárias para guardar o coração. Na primeira parte, entendemos que santidade não é perfeição absoluta, mas separação para Deus. Vimos que existe uma luta entre carne e espírito, que a palavra é nossa base e que santidade não é aparência nem isolamento, mas uma vida de influência e luz no mundo. Agora, vamos avançar um passo além. Como colocar isso em prática no dia a dia? Como manter a santidade quando enfrentamos pressões no trabalho, na escola, na universidade, nos relacionamentos, nas redes sociais? A boa notícia é que Deus não nos deixou sozinhos. Ele nos dá recursos espirituais para vivermos de forma santa em qualquer ambiente. Nesta segunda parte, vamos mergulhar em práticas que ajudam a guardar o coração e a caminhar em santidade de forma constante. A santidade começa na mente. Muitas vezes pensamos que o pecado começa com ações, mas ele nasce primeiro nos pensamentos. O inimigo planta ideias, imagens, desejos e tentações na mente. E se não tivermos cuidado, essas sementes crescem e se transformam em atitudes. Por isso a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 10, 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que precisamos filtrar o que entra em nossa mente. O que você assiste alimenta a sua fé ou a sua carne. O que você ouve aproxima você de Deus ou do pecado. As conversas que você mantém fortalecem sua alma ou enfraquecem sua fé. Se quisermos viver em santidade, precisamos vigiar constantemente nossos pensamentos. Não podemos dar espaço para as sementes de pecado crescerem. Santidade começa na mente e se reflete no comportamento. Oração. A respiração da alma, outro pilar fundamental, é a oração. Não existe vida de santidade sem vida de oração. A oração é como a respiração da alma, menos sem ela o espírito morre de asfixia. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, passava noites em oração. Ele nos ensinou em Mateus 2, 6 e 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja, não oramos apenas para pedir bênçãos, mas para sermos fortalecidos contra a tentação. A santidade depende da nossa conexão diária com Deus. Se você quer vencer as tentações do mundo atual, precisa ter um altar de oração constante. Não precisa ser algo complicado. Menos comece com sinceridade. Pode ser de manhã antes de dormir ou até em momentos rápidos durante o dia. O importante é não deixar de conversar com Deus. 3. Escolhas de amizades e influências. Um dos maiores desafios da santidade hoje está nas amizades e influências. A Bíblia é clara em 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Não adianta tentar viver em santidade se você está rodeado de pessoas que constantemente puxam você para o pecado. Isso não significa abandonar todo mundo ou não ter amigos no mundo. Significa ter discernimento. Pergunte-se
Quem são as pessoas que mais influenciam sua vida? Elas aproximam você de Cristo ou afastam você? Elas edificam sua fé ou alimentam seus desejos carnais? Se quisermos viver em santidade, precisamos selecionar nossas companhias. Claro, precisamos ser luz entre os perdidos, mas não podemos deixar que eles apaguem a nossa luz. Ande com pessoas que edificam sua fé e que também desejam viver para Deus. 4. Santidade também está no digital. Hoje, um dos maiores campos de batalha da santidade é o mundo digital. Redes sociais, plataformas de vídeo, séries, músicas, tudo isso pode ser uma ferramenta para edificar ou para destruir. Infelizmente, muitos cristãos que parecem santos na igreja vivem na impureza diante de uma tela. Passam horas consumindo conteúdos que sujam a mente e enfraquecem a alma. Jesus foi radical quando falou em Mateus 5:29. Se o seu olho direito o fizer tropeçar, arranque-o e lance-o fora. Ele não está dizendo para literalmente arrancar os olhos, mas para sermos radicais contra o pecado. Se o celular é sua maior fonte de tentação, coloque limites. Se determinadas páginas, canais ou pessoas levam você a pecar, corte imediatamente. Santidade exige firmeza e decisões radicais. O digital pode ser um campo de destruição, mas também pode ser usado para a glória de Deus. Use suas redes para edificar, compartilhar a palavra, se inspirar em conteúdos que aproximam você do Senhor. 5. Fugir do pecado é sinal de sabedoria. Outro ponto fundamental é entender que não somos chamados a negociar com o pecado, mas a fugir dele. A Bíblia nos orienta em 2 Timóteo 2:22. Fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que invocam o Senhor com um coração puro. Perceba, o conselho não é resista, mas fuja. Por quê? Porque Deus sabe que nossa carne é fraca. Muitas quedas acontecem porque as pessoas subestimam o pecado, se expõem a situações de risco e depois não conseguem resistir. Santidade é também prudência. Se você sabe que determinado ambiente, amizade ou hábito enfraquece sua fé, afaste-se. Não brinque com o pecado, ele parece pequeno, mas destrói aos poucos. 6. O poder do jejum na santidade. Outra prática espiritual, esquecida por muitos cristãos, é o jejum. O jejum não é apenas deixar de comer, mas é abrir mão de algo para fortalecer o espírito. Jesus disse, em Mateus 6:17-18, que o jejum deve ser feito em secreto, diante de Deus, e Ele recompensará. O jejum é uma arma poderosa contra a carne. Ele nos ensina disciplina, autocontrole e sensibilidade à voz do Espírito Santo. Em um mundo cheio de excessos, o jejum nos ajuda a negar os desejos da carne e a nos aproximar de Deus. Se você luta contra tentações constantes, experimente incluir o jejum em sua vida espiritual. Ele é uma chave para manter a santidade. 2. Santidade gera paz interior em um mundo ansioso, estressado e vazio. Viver em santidade traz paz ao coração. A Bíblia afirma em Isaías 3:2-17, o fruto da justiça será paz, e o efeito da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Quem vive em pecado nunca tem paz, de verdade, porque carrega culpa e medo. Mas quem anda em santidade, anda leve, anda tranquilo, anda confiante de que está na vontade de Deus. A santidade não nos torna melhores que os outros, mas nos permite dormir em paz, sabendo que estamos agradando ao Senhor. 3. Santidade protege nossa vida. Outro fruto da santidade é a proteção. O pecado abre portas para destruição espirituais, emocionais e até físicas. Quantas pessoas hoje estão sofrendo consequências de escolhas impuras? Quantos perderam família, saúde, dignidade por viverem no pecado? A santidade é como um escudo. Quando obedecemos a palavra, evitamos armadilhas do inimigo. O salmista escreveu em Salmo 91:1: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
O esconderijo do Altíssimo é lugar de santidade. Quem escolhe viver separado para Deus encontra refúgio contra as ciladas do diabo. Santidade abre portas de bênçãos. Muitas pessoas vivem orando por milagres e provisão, mas não percebem que a chave está na santidade. Deus honra os que vivem para Ele. A Bíblia afirma em Salmo 8, 4 e 11: O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que andam com integridade. Veja, Deus não retém bênçãos de quem vive em santidade. Quando você se mantém puro diante do Senhor, Ele se encarrega de abrir portas, de prosperar, de guiar, de honrar. A santidade não é um peso, é um canal de bênçãos. A recompensa da eternidade. Mas, acima de todas as recompensas terrenas, está a promessa eterna. O apóstolo Paulo escreveu em Hebreus 12, 14: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Essa é a maior verdade. Sem santidade, não veremos a Deus. A santidade é o passaporte para a eternidade com Cristo. Podemos conquistar riquezas, fama e sucesso aqui, mas nada disso vale se perdermos a presença do Senhor e a vida eterna. Jesus disse em Mateus 5:8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse é o maior prêmio. Ver o Senhor face a face, morar com Ele para sempre, desfrutar da eternidade, sem dor, sem lágrimas, sem pecado. A santidade testemunha ao mundo. Outra recompensa é que a santidade testemunha sem palavras. Quando você decide viver para Deus, sua vida se torna um exemplo vivo. Pessoas vão olhar para você e perceber que existe algo diferente. Pedro nos ensina em 1 Pedro 2:12: Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Sua vida de santidade pode ser o único evangelho que alguém vai ler. Muitas vezes, mais do que suas palavras, seu testemunho silencioso prega Cristo às pessoas ao seu redor. 7. Santidade não é peso, é liberdade. Muitos pensam que viver em santidade é viver preso, cheio de não pode, mas a verdade é o contrário. A santidade é liberdade. Jesus disse em João 8:36: Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. O pecado escraviza, a santidade liberta. Quem vive em pecado pensa que está aproveitando a vida, mas na verdade está acorrentado. Quem vive em santidade pode andar livre, porque já não é mais escravo da carne, mas servo de Cristo. A santidade é a verdadeira liberdade, porque nos tira da prisão do pecado e nos coloca na vida abundante que Jesus prometeu. 8. Vale a pena ser fiel. Talvez você esteja enfrentando zombarias por escolher viver em santidade. Talvez amigos, colegas ou até familiares digam que você é careta, radical ou antiquado. Mas quero encorajar você hoje. Vale a pena ser fiel a Deus. Jesus prometeu em Apocalipse 2:10: Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Essa é a certeza que sustenta os santos de Deus. O mundo pode rir agora, mas a eternidade mostrará que a fidelidade valeu cada renúncia. 1. Santidade requer constância. Um grande desafio é manter constância. A vida espiritual não pode ser feita só de altos e baixos, de momentos de fogo e outros de frieza. Santidade exige disciplina diária. Paulo comparou a vida cristã com uma corrida em 1 Coríntios 9, 24-25. Não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Eles o fazem para obter uma coroa que logo perece. Nós, porém, o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Assim como um atleta treina todos os dias, precisamos treinar nossa alma todos os dias. Oração, leitura da palavra, vigilância. Santidade é fruto da constância. 2. Não caminhe sozinho.
Outro segredo para perseverar em santidade é andar com outros que têm o mesmo propósito. A vida cristã não é para ser vivida isoladamente. Hebreus 10, 24-25 nos exorta. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Sozinho, você se torna alvo fácil do inimigo. Mas quando caminha com outros, encontra força, apoio, correção e encorajamento. 3. Santidade é também resistência às pressões no mundo atual. As pressões para abandonar a santidade são muitas. Pressão de se conformar com ideologias. Pressão de participar de pecados aceitáveis socialmente. Pressão de buscar a aprovação das pessoas em vez da aprovação de Deus. Mas a palavra diz em Romanos 12, 2: não se amoldem ao padrão deste mundo. Viver em santidade é resistir. Resistir à tentação. Resistir ao pecado. Resistir à pressão. E Tiago 4, 7 nos dá a chave. Sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. 4. O custo da santidade. Sim, a santidade tem um preço. Você pode perder amigos, oportunidades e até status neste mundo. Mas o que é isso diante da glória eterna? Jesus deixou claro em Lucas 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Santidade custa renúncia, mas é a única vida que realmente vale a pena. Antes de irmos adiante, quero pedir que você curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem. Isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam aprender a viver em santidade.